E hoje eu quero compartilhar um texto aqui de Mateus com vocês, tá? Mateus aqui 22, que olha só o que que vai dizer aqui, o que que Jesus ele vai falar em relação ao amor, tá? Ele fala assim, ó, alguns mestres estavam indagando Jesus, né, sobre os principais mandamentos, e Jesus ele fala o seguinte, o primeiro é referente ao primeiro mandamento, ele fala, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Aí ele continuou. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha só para você ver. Jesus ele não fala para uma pessoa ela amar o próximo de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então, ou seja, com o coração, com a alma e com o entendimento. Jesus não fala isso. Ele fala que esse amor ele deve ser dado exclusivamente e unicamente a Deus. O amor de todo coração, alma e entendimento. Ou seja, com sentimentos, né, com a mente, ou seja, o psicológico e com o seu físico. Então, ou seja, o que que acontece? Muitas das vezes, a maioria dos homens, principalmente, eles cometem justamente esse erro aqui, de desprender esse amor aqui com o sentimento, com o psicológico, com o físico, para uma pessoa que jamais vai ser capaz de ser recíproca nesse tipo de amor desprendido por ele. Sem contar que o próprio Jesus ele deixa claro que esse amor ele deve ser dado a Deus. Por quê? Porque é o único que pode amar uma pessoa de verdade, com sentimento, com psicológico e com o físico. É o único que não vai cometer falhas, que vai errar e que não vai deixar de ter empatia por aquele que está desprendendo esse amor por ele, que é Deus. Então, ou seja, o único que deve receber esse amor é Deus. O que que isso significa? Que Jesus ele deixa claro que existem certos tipos de amor. Não são aí todos da mesma forma. Um exemplo disso também nós podemos ver. Você não ama o seu irmão da mesma forma que você ama a sua mãe, o seu pai. Até o amor entre o pai e a mãe são diferentes, tá? Você ama sua mãe de uma forma, ou seja, se você ama seus avós diferente dos seus tios, então cada pessoa tem um determinado nível de amor. Então você veja que o amor ele tem justamente esses graus, essa diferenciação. E Jesus ele continua justamente dizendo o seguinte, que você tem que amar o próximo como você ama a si mesmo. Jesus está falando o seguinte, algo que já tem sido dito nos dias de hoje, mas que é justamente algo que Jesus está tratando aqui. Ou seja, a pessoa ela tende a projetar o amor dela no outro. O que que isso significa? Não quer dizer que você está amando uma pessoa demais, mas é porque você tem aquele amor dentro de você e esse amor você vai colocar, você vai projetar esse amor naquela pessoa. É daí que você vê que muitos homens, às vezes, eles se colocam uma mulher num determinado grau, num pedestal, aonde aquela mulher ela nunca teve naquele pedestal. Na verdade, foi aquele homem que se colocou ela lá, ou seja, o homem que atribuiu todo aquele sentimento àquela mulher, mas na verdade aquele sentimento ali não era que aquela mulher tinha aquele sentimento recíproco por ele, mas ele tinha aquele sentimento e ele atribui, projeta isso naquela mulher e muitas das vezes esperando com que aquele sentimento ele seja recíproco, ele seja voltado para ele no mesmo nível, o que muitas das vezes não acontece. Então Jesus aqui ele deixa claro que o ser humano, ou seja, o homem, principalmente, ele deve amar a Deus com todo o seu sentimento psicológico e físico. Ao invés do homem gastar tudo isso por causa de uma mulher, por causa de um outro ser humano que é falho e vai falhar com ele, vai errar com ele, e consequentemente, se ele se apoiar em algo falho, ele também vai falhar justamente, vai cair no buraco justamente com ela, é melhor ele fazer todo esse desprendimento de força, de psicológico, de emoções para Deus, porque é o único que não vai decepcioná-lo na sua caminhada, é o único que pode oferecer esse verdadeiro amor aqui que é colocado por ele. Por isso que você vê que tem muitas pessoas aí, que as pessoas quando se apegam em Deus, elas encontram esperança, elas melhoram de vida, elas conseguem se reestruturar justamente cumprindo-se isso que o próprio Jesus disse. Isso é uma reflexão, pessoal, para vocês homens aí pararem de desprender sentimento por pessoas que não estão nem aí para vocês.
pararem de atribuir aí a sua empatia por pessoas que não têm empatia por vocês nenhuma. Pararem de desprender sentimento psicológico, físico, financeiro por pessoas que não estão nem aí, não moveriam um dedo miudinho para vocês. Porque a maioria das mulheres hoje em dia, infelizmente, elas são assim. Você pode desprender tudo quanto é tipo de recurso psicológico, financeiro, espiritual por elas, que elas não estão nem aí para você. Pode reparar que nos momentos de término, nos momentos que os relacionamentos terminam, você veja que a mulher ela não está nem aí para o homem. Ela quer mais que o homem se lasque, uma pessoa que não esteve nem aí no momento que ele mais precisou dela. Então, parem de romantizar pessoas que não são dignas do seu verdadeiro sentimento. E parem e comecem a desprender seu sentimento para aquele que verdadeiramente cuida de nós todos os dias e nos dá uma nova chance todos os dias ao nós acordarmos e respirarmos o ar da vida que é Deus, tá? Então esse ensinamento de Jesus que eu queria deixar para vocês aí, para vocês abrirem os seus olhos, para vocês prestarem atenção onde vocês têm depositado seu psicológico, seu coração, seus sentimentos e o seu físico, né? Que seja talvez financeiro, físico também. Presta atenção, pessoal. Pare de focalizar isso em pessoas que não são dignas ou não merecem isso, tá? Então fica esse vídeo de hoje. Curta, comenta, compartilha, pessoal. E me siga aí nas redes sociais, tá certo? No mais, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.